Graça e paz, igreja. Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor e convido a todos a, junto comigo, darmos seguimento ao estudo de Gênesis e convido a todos também a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 30, a partir do versículo de número 27, para juntos irmos a mais uma quarta doutrinária, onde exploraremos aqui o texto que tem por título, o bloco desse capítulo tem por título Labão faz novo pacto com Jacó. Mas antes de lermos o texto e antes de partirmos para a explanação desse texto, eu convido também a amada igreja a orar ao nosso Deus, clamando a Ele para que se faça presente nesse momento e que possa nos conduzir a mais esse estudo de quarta-feira. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma quarta doutrinária, gratos a Ti por mais uma porção da Tua palavra que Tu nos revela essa noite. Nós agradecemos a Ti por esse tempo que Tu tens separado para ter com a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos estudos que têm acontecido e clamamos, Deus, que isso sirva cada vez mais e mais como ferramenta, Senhor, para o crescimento espiritual da Tua igreja, que possamos desfrutar cada vez mais do crescimento que procede de Ti, para que juntos, Senhor Deus, estejamos fortalecidos no Teu Espírito, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença em nosso meio. Fica conosco durante todo esse momento. Se Te oramos e Te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, Gênesis 30, a partir do versículo número 27, Labão faz novo pacto com Jacó, assim nos diz a palavra do Senhor. Labão lhe respondeu: ache eu mecer diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isso o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. A partir do 37 agora, tomou então Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs de frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros
e virou o rebanho para o lado dos listrados, dos pretos, nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Bom, vamos ler até aqui. Bem, irmãos, esse texto ele nos trata acerca da vida de Jacó, um período ali onde ele passara ainda servindo ao seu servo, ao seu sogro Labão, né? E aqui já tinha passado algumas coisas na vida de Jacó. Jacó já estava servindo a Labão, já servia por alguns anos ali para poder ter aquilo que a princípio ele queria muito, que era a sua esposa Raquel. Precisou servir por mais um tempo, porque a gente sabe que Labão ele fez ali, né, uma artimanha para poder fazer com que a sua filha mais velha, Lia, ela também casasse ali com Jacó. E aí Jacó teve que trabalhar meio que por 2 períodos ali longos para poder casar ali com quem queria, que era Raquel. Também se passavam ali muitos anos, porque ele também teve filhos ali com Lia, né, e Raquel. Então, assim, já havia aqui anos de uma relação com essa família, né? Já havia anos ali de uma relação com o seu sogro. E nesses anos, o texto é muito claro no início aqui da leitura, quando fala sobre as bênçãos que são adquiridas ali por Labão através de Jacó, né? Deus ali, ele era presente na vida de Jacó, ele era ali um benfeitor para com este homem, e obviamente por ser ele um servo, né, ali com seu senhor Labão, com seu sogro Labão, obviamente essas bênçãos que adivinham do Senhor, elas eram estendidas, elas eram ali, elas chegavam até Labão, né? Uma vez que Jacó era bem sucedido em tudo aquilo que fazia, e tudo aquilo que fazia era em prol ali das posses, dos bens do seu senhor, do seu sogro Labão, obviamente Labão ele enriqueceu muito em todo esse período em que Jacó esteve ali com ele. É tanto que o texto ele inicia falando que Labão ali ele começa com uma palavra, digamos assim, de humildade, e é um termo muito utilizado em algumas negociações, né? Ache eu mercê diante de ti, né? Ache eu aí diante de você misericórdia, que eu seja encontrado em bom termo diante de você, ou seja, era um termo utilizado ali meio que demonstrando um pouco de humildade, mas era muito utilizado em negociações para que os negociadores eles quebrassem um pouco ali aquela questão mais dura de uma negociação. Então, demonstrava um pouco de humildade para que tivesse ali uma quebra na dureza do momento de negociação. Então, Labão ele já começa com essa artimanha. Já é um homem velho, já é um homem muito perspicaz, é um homem sagaz, e um homem que já se demonstrou até aqui, em alguns aspectos, desleal. Um homem que ele utiliza de algumas artimanhas para poder alcançar aquilo que queria. E aí ele fala também no segundo ponto em uma prática muito comum a religiões pagãs, né? Quando ele fala assim, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então ele fala aqui sobre uma adivinhação, sobre uma prática comum na religião que Labão ele acreditava, né? A Bíblia vai falar para nós que ele tinha falsos deuses, ele adorava outros deuses que não o Senhor. E essa prática de adivinhação era comum muito nessa região. E aqui Labão ele deixa claro que através da adivinhação ele experimenta, né, ele tem ali a convicção de que as bênçãos que recaíram sobre ele, sobre suas posses, ela vinha do Senhor através da vida de Jacó. E aqui o Senhor, ele obviamente, isso é uma verdade, né? A gente sabe que
a adivinhação ela é pecado, a gente sabe que isso não é uma prática bem vista aos olhos do Senhor, mas que aqui, de certa forma, ela foi utilizada e ela caracteriza um fato, né? Deus, ele de fato estava abençoando ali a Jacó, mas isso precisa ser deixado muito claro. O fato de Deus estar abençoando a Jacó e de Labão, através da adivinhação, saber disso, não quer dizer que a adivinhação ela é correta, tampouco uma prática aceitável por parte do Senhor. O texto ele retrata aqui um acontecimento, mas não quer dizer que isso era aprovado diante de Deus, tá certo? Isso é muito importante que a gente deixe isso caracterizado. E aqui também, Labão ele se utiliza de mais uma artimanha para tentar ali fisgar Jacó. Quando ele fala aqui, né, fixa o teu salário que eu te pagarei. Então ele tenta pegar Jacó ali pela questão da ganância, né? Ele olha para Jacó e fala, olha, me diz quanto você quer para ficar comigo. Me dê um salário, me dê um parâmetro e eu vou pagar. Obviamente, Labão, ele, como eu falei, diante de tudo que já tinha feito com Jacó e daquilo que o texto irá revelar para a gente mais à frente, o que ele fez diante daquele salário que Jacó apontou, Labão ele iria se utilizar de alguma artimanha para poder driblar ali, seja qual fosse a quantia que Jacó apresentasse ou a forma que Jacó apresentasse, para poder auferir algum tipo de lucro ou tirar algum tipo de vantagem do seu genro, né? Então, Labão era um homem, assim, maldoso. Era um homem que ele visava ali, única e exclusivamente, o benefício próprio, aquilo que seria bom para ele e aquilo que tirasse dele ali algum tipo de vantagem. É tanto que quando a gente observa o decorrer do texto, né? Jacó ele deixa logo claro para ele, olha, é bem verdade que eu tenho feito tudo isso por você, mas quando é que eu vou começar a fazer algo para mim mesmo? Eu tenho uma família, eu tenho tuas 2 filhas aqui como esposa, eu tenho teus netos, eu preciso começar a pensar na minha família, eu preciso começar a gerar as minhas próprias riquezas para que a minha família ela possa prosperar. E aí Jacó ele chega a uma conclusão e fala, olha, tá bom, já que você quer que eu fique, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar cuidando daquilo que é teu, vou continuar cuidando do teu rebanho, porém como eu preciso começar a criar algo para mim, daquilo que gerar o teu rebanho, que não for branco, que não for, digamos assim, alvo, eu vou ter para mim. Então das cabras e das ovelhas ali, dos bodes e das ovelhas, dos carneiros, todo aquele que for manchado, listrado, ou das ovelhas que forem negras, eu vou tomar para mim. Será meu, ok? E Labão ele aceita, né? Labão ele concorda, até porque ele começa no primeiro momento deixando claro para Jacó para que ele direcione o que é que ele quer. Não, me diga qual é o seu salário, eu vou pagar o que você quiser. Eu já entendi que Deus ele está com você e por causa dessa presença de Deus na sua vida eu tenho sido muito abençoado, eu reconheço isso. Então você me é um servo muito caro, muito importante. Então eu estou disposto a pagar algo, independente do preço, para que você permaneça comigo. Então esses são os primeiros termos da negociação por parte de Labão e os termos de Jacó são esses que eu acabei de apresentar, né? A diferença ali do rebanho e a paciência que Jacó tinha, até porque o texto quando a gente lê parece que as coisas aconteceram em alguns dias e rapidamente, mas na verdade a gente está falando aqui de gerações, gerações de uma fertilização de caprinos, né? Então bodes, cabras ali, ovelhas fecundavam e davam à luz. Então tinha um período ali de cruza, de gestação e de nascimento, até que o texto realmente se discorra até o final. Então passou-se algum tempo aqui, alguns bons meses, alguns bons anos, até que o texto se finde no último versículo que a gente leu. Mas até lá, um outro ponto que a gente precisa observar com muita calma é que, assim como eu falei anteriormente, Labão ele tinha um plano para tudo, né? Ele tinha ali um objetivo muito claro, que como eu falei, era oferir lucro, era tirar benefício próprio de cada oportunidade que ele tinha. Então, quando Jacó ele fala isso, ele rapidamente o texto ele deixa muito claro, né? Que Labão, no versículo 34, né, ele fala, disse Labão, pois sim, seja conforme tua palavra. E o versículo 35 fala que, mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos que tinham alguma brancura,
e todos os negros entre os cordeiros e os passou à mão dos seus filhos. Então, ele separa aqui, ele tira todos aqueles que poderiam gerar algum tipo de descendência listrada, manchada, malhada ou negra, deixa nas mãos ali dos filhos e coloca nas mãos de Jacó apenas ali os brancos, os alvos, aqueles que não têm mancha alguma. E obviamente, irmãos, se a gente for parar para analisar, ninguém precisa ser especialista em genética, mas seria muito difícil que os brancos eles começassem a dar listrados e malhados. Obviamente que geneticamente falando, existe um traço de DNA onde é carregado por pelas gerações, né, os traços dos antepassados. Então, obviamente que listrados e malhados podem gerar brancos, e os brancos eles podem carregar consigo ali a linhagem genética de listrados e malhados para que eles possam passar adiante. Porém, irmãos, é muito mais difícil isso acontecer. É muito mais complexo isso acontecer. Por mais que gerassem alguns listrados, malhados ou negros, é muito complicado, demoraria muitos anos para que Jacó pudesse ali possuir algo. Demoraria muito tempo até que algo fosse construído. E também o texto não revela isso, mas não há garantia nenhuma que todas as vezes que se gerasse alguma cabra, algum bode ou alguma ovelha que fosse manchada, salpicada ou negra, que Labão também não a tomasse, não levasse para não levasse para o rebanho ali dos seus filhos, talvez com uma promessa que digo eu dessa forma, tá? Faço aqui essa explanação e coloco a igreja aqui num exercício, por causa realmente da conduta de Labão até aqui. Ele poderia criar uma história dizendo o seguinte: olha, não, meus filhos vão cuidar também do seu rebanho, não se preocupe, o rebanho vai ser seu, tá? Eu não vou tomar de você, mas deixa eu tirar aqui junto do meu e meus filhos vão cuidar dos seus. E dessa forma ele ia cada vez mais dificultando a vida de Jacó, porque, e aí sim, geneticamente falando, na medida que fosse espaçando as gerações, vai se perdendo os traços genéticos e se torna cada vez mais difícil carregar o gene ali do listrado, do malhado, do negro, para que as próximas gerações possam gerar descendentes com essas características. Então, na medida que fosse gerando, por menor que fosse, e fosse se retirando, cada vez mais as próximas gerações iriam ter chances menores de gerarem ali descendentes que tivessem essas características, que seriam ali a parte do pagamento de Jacó. Então, Labão ele dificulta aqui muito a condição de Jacó, e mesmo que houvesse ali uma possibilidade, ainda assim nada nos aponta que, e pela conduta de Labão, que ele também não dificultasse cada vez mais essa situação. Então, de fato, a condição em que Jacó se colocou aqui, ou que Labão colocou a Jacó, era uma situação muito complicada, irmãos, porque ele não tinha muito o que fazer. Ele fixou ali quais eram os termos do seu salário, mas em nenhum momento ele deixou claro quais seriam os termos mais específicos para que esse salário acontecesse. Então, Labão ele utiliza mais uma vez de uma artimanha para poder dificultar a vida dele. Porém, irmãos, nós temos um ponto aqui que Labão ele não considerou. E é um ponto que foi entendido pelo próprio Labão, que era a presença de Deus na vida de Jacó. Labão ele se utiliza de uma condição humana e mundana e de um conhecimento raso, de uma capacidade que ele tinha ali de conhecimento por observação disso que eu estou falando, né, sobre cruzamento de animais, genética, enfim. Não se tinha tanta ciência acerca disso nessa época, mas se tinha ali a cultura e o conhecimento do homem do campo acerca de como as coisas funcionam. Mas Labão ele esqueceu da presença de Deus na vida de Jacó, coisa que Jacó ele nos deixa claro também a partir do versículo 37 que ele não esquece. Em nenhum momento, irmãos, o texto nos revela que Jacó resmungou, murmurou ou reclamou. Na verdade, Jacó ele toma uma atitude muito prática, uma atitude que ela não tem nenhum tipo de validação, digamos assim, seja cultural, seja científica ou o que quer que seja. O versículo 37 fala que ele toma varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano e remove a casca e em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. E ele coloca essas varas de frente ao rebanho, né?
e no momento que o rebanho ele vinha beber, e aí depois de um tempo o rebanho cruzava, concebia, e quando o rebanho ali davam as crias diante dessas varas, as crias elas nasciam ali listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó ele toma uma prática, ele faz ali toma uma atitude, né? Ele faz ali uma atividade que não tem explicação do porquê disso, mas que demonstra muita fé, demonstra ali muita consciência de que Deus ele tem a capacidade de converter aquela situação aparentemente impossível numa situação que seja favorável ao seu servo, né? Então, diante disso, né, o milagre do Senhor acontece na vida de Jacó, e Jacó ele começa a separar ali os seus rebanhos, né? Ele começa a separar ali as crias, e o tempo vai se passando, e ele continuou com essa prática, a ponto dele não apelar para a quantidade, irmãos. O texto também nos revela que Jacó ele apela também para a qualidade, né? A partir do 41 fala que todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as colocava. Então, Jacó, ele nessa atitude não demonstra desespero. E por que eu digo isso? Porque no começo do texto, ele deixa clara a preocupação dele acerca de tudo aquilo que ele, de todo o tempo que ele servia a Labão e de tudo aquilo que ele desprendia para o enriquecimento de Labão, mas que ele não tinha a mesma condição na sua vida particular. Ele não conseguia juntar riquezas e não conseguia prosperar ali pensando em sua família, porque ele servia seu sogro. Então, ele tinha ali uma urgência, ele tinha uma preocupação. Mas quando eu leio o texto nesse ponto específico, eu consigo enxergar aqui uma tranquilidade em Jacó, de não ter um desespero em ajuntar em abundância, em quantidade. Ele preza muito pela qualidade, ele preza muito ali por tudo aquilo que vem do Senhor e vem em qualidade. E isso é muito importante para nós, irmãos, porque por vezes nós nos preocupamos com o tempo, nós nos preocupamos com a quantidade das coisas, mas nós esquecemos que o tempo do Senhor é o melhor e aquilo que o Senhor tem para nós tem maior qualidade, aquilo que é o melhor para nós. E aqui eu aprendo essa primeira lição com Jacó, de que a gente precisa ter paciência. As coisas de Deus, elas vêm no tempo devido, elas vêm da forma certa e, consequentemente, elas vêm numa melhor qualidade. E a gente não precisa ficar ansioso ou preocupado com isso. Jacó nos demonstra isso aqui, mesmo tendo uma condição e uma, digamos assim, urgência de desenvolver suas riquezas pensando na sua família, né? E seguindo aqui o texto, fala no versículo 43, né? E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos, câmeras e jumentos. Então, mais uma vez eu retrato aqui essa primeira lição que a gente pode tirar do texto, que é a qualidade com que Deus deu a Jacó fez com que ele prosperasse mais rapidamente. A gente às vezes olha para as coisas e pensa que a gente precisa ter uma certa urgência, uma certa velocidade, porque nós somos dados, e eu falo isso muitas vezes, né, nós somos dados por vista, por aquilo que nós conhecemos. Então, se eu ajuntar mais e mais rapidamente, eu vou ter mais. Mas não, Deus ele deixa claro aqui que o tempo dele e aquilo que ele oferta, ele vai trazer o resultado esperado da melhor forma possível. O que a gente precisa de fato é confiar em Deus. E aqui fica a lição principal. Nós temos essa lição que eu falei, né, sobre confiar no tempo e na qualidade de Deus. Mas a lição principal que eu quero trazer para a igreja essa noite, acerca do texto de Gênesis 30, é que a nossa fé ela não deve ser condicionada a aparentes resultados. A gente não deve nos levar a acreditar ou a crer ou a colocar a nossa fé em prática só porque eu acredito que aquilo é possível. Então, eu preciso crer em Deus, eu preciso ter ali a fé, né, minha fé provada e ser aprovado em fé em Deus, muitas vezes, irmãos, em situações não lógicas, em situações que não são comuns. A gente precisa ter essa tranquilidade de que Deus pode fazer tudo, não há impossíveis para Ele. Então, pela lógica,
como eu falei aqui, expliquei um pouquinho de genética, né? Num primeiro momento até poderia se gerar alguma coisa, mas com o passar do tempo, fazendo aquele exercício que eu trouxe para a igreja, poderia ser que não se gerasse mais nenhum tipo de ovelha e Jacó permanecesse naquela condição ali por anos e anos, né? E talvez nunca conseguisse ali se emancipar do seu sogro, porque seria impossível ele conseguir prosperar naquela condição. E pela lógica, e aí dito diante do que o texto apresentou, a coisa não aconteceria tão rápido e em tanta qualidade como foi apresentada, porque até geneticamente falando isso aqui é impossível. Então Jacó ele não se leva por lógica, ele não se leva por aquilo que ele conhece, ele simplesmente crê naquilo que Deus ele pode fazer. E muitas vezes a gente olha por essa lógica, a gente acredita que Deus ele vai operar diante de uma forma ou diante de uma situação que a gente entende que é possível, mas a gente esquece que as portas elas se abrem diante de impossibilidades, diante de dificuldades. Isso seja em qualquer aspecto, irmão, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto financeiro, seja numa condição particular que a gente esteja passando. Deus ele tem condições de agir de uma forma que a gente não idealiza. E a gente, por vezes, fica esperando um milagre naquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa ver tudo pelos olhos da fé. Isso aqui é a maior lição que a gente pode tirar desse texto, né? A dependência de Deus, ela, por vezes, se revela de forma não lógica. É realmente colocarmos o Senhor à prova e colocarmos a nossa fé à prova, entendendo que muitas vezes a gente vai estar diante de uma impossibilidade. Quantos de nós não temos situações como essa, né? Onde a gente idealizou muitas situações e que não aconteceram e eram muito simples de acontecer, e outras situações que eram ilógicas e eram talvez impossíveis e inimagináveis aos nossos olhos, e Deus foi lá e operou, e Deus foi lá e fez um milagre, e Deus foi lá e abriu uma porta, levantou alguém, levantou uma situação, abriu uma oportunidade, e a gente transpôs aquela dificuldade, aquele obstáculo, e chegamos até aqui, irmãos. Então, em Cristo a gente tem também muitas lições, né? A gente observa de forma muito ilógica a seleção dos discípulos, a gente observa também de forma muito ilógica a decisão desses discípulos de seguirem a Cristo, muitos deles abrindo mão de coisas que tinham, de cargos públicos, de empregos de renome, de posses, de bens, enfim, irmãos, não só os 12, mas muitos outros que estavam ao redor. A gente vê a forma com que Cristo também realiza algumas curas, algumas milagres que ele opera ali, né? A forma como Cristo também ele cumpre a lei, ele não é levado por aparência, ele não está muito preocupado em deixar claro ali uma coisa ou outra, mas ele atua de uma forma muito, digamos assim, ilógica em como atuar. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho como é o nosso relacionamento com Deus, como é o nosso relacionamento com Cristo, não é algo muito lógico, né? A gente abre mão de tudo por ele. Por mais que a gente pense em Canaã, por mais que a gente entenda a salvação, é o Espírito Santo que traz essa revelação a nós, irmãos. É o Espírito Santo que habita em nosso coração, que nos revela e nos traz a consciência estas e aquelas coisas. Mas parando para pensar logicamente, parando para pensar mundanamente, a gente troca algo material por algo imaterial. Então, humanamente falando, é algo ilógico. Até nisso, se a gente parar para pensar, é Deus que opera esse milagre, é Deus que atua nas nossas vidas para poder nos trazer ali a consciência das coisas de Deus. A gente não tem como ter essa consciência por condição própria. Então, eu aprendo aqui com Jacó um aspecto total e absoluto de dependência. Ele aqui não se desespera diante do cenário, ele aqui ele não coloca condicionantes para trabalhar com Deus, ele aqui ele não descansa e não, ele faz uma atitude relativamente simples e ele opera simplesmente por fé. Ele acredita que fazendo aquilo ali, Deus ele pode fazer um milagre, não porque as varas estão ali, não é através das varas, ela não tem poder, mas ele exerce fé, ele cria ali uma rotina em que coloca ali a sua fé à prova constantemente e Deus ele o recompensa por essa prova de fé. Então, a nós fica essa lição, a nossa fé ela não deve ser condicionada a aparentes resultados, nós precisamos de fato exercer fé em cenários que por vezes eles sejam ilógicos. Bem, queria convidar a todos aqui a mais uma vez orarmos ao nosso Deus, agradecendo por mais essa porção da sua palavra e sendo grato a Ele por mais uma oportunidade de nos reunirmos ao redor dela. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse texto riquíssimo que Tu nos dá essa noite. Nós pedimos a Ti, Deus, que Tu nos ajude a aprender com Jacó,
a colocarmos a nossa fé cada vez mais à prova, Senhor, e temos sim a consciência de que Tu podes operar milagres muito maiores do que nós temos consciência, Senhor, que as nossas vistas, que aquilo que temos ali por consciência, não venha, Deus, a embarrear a nossa fé, que possamos entender que não há impossíveis para Ti, Senhor. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé cada dia mais e mais e que possamos perseverar em Ti, Senhor. Se nós choramos e bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.